Máquinas na Pan. Oferecimento Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com seu corretor. Briga de gente grande. Isso mesmo, depois de perder o recorde mundial de velocidade para o hipercarro Rimac Nevera, o Koenigsegg voltou para a pista com Jesko Absolute para desbancar o concorrente croata. Em detalhes, na semana passada, nós apresentamos aqui no Máquinas na Pan o mais novo lançamento da BYD, o Song Pro. No programa dessa semana, nós vamos mostrar para você em detalhes o mais novo SUV subcompacto da marca, que chegou ao mercado para inaugurar um novo segmento, utilitários esportivos híbridos plug-in de entrada, para os jovens de idade e de espírito. Vamos cuidar da sua segurança e da segurança do seu carro? Fernando Capês, jurista, professor, especialista em segurança pública e âncora do programa Linha de Frente da Jovem Pan, vai passar orientações bem importantes para que você se proteja contra a bandidagem que tanto coloca em perigo cidadãos e motoristas das grandes cidades. A 13ª etapa da Fórmula 1, que aconteceu no último final de semana na Hungria, proporcionou muitas emoções e boas histórias que o Máquinas na Pan preparou para você. E mais, a diretora de marketing da Volvo Car Brasil, Mirella Cambrea, é a nossa convidada para o Ligados na Tomada e o eclético Leonardo Maringolo testa a nova versão do Jeep Commander. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. O Máquinas na Pan dessa semana dá largada com uma briga de titãs: Rimac Nevera versus Koenigsegg Jesko Absolute. Eu vou explicar então essa briga de gente grande para você. Em maio de 2023, a Rimac anunciou que havia estabelecido um novo recorde de 0 a 400 e de 400 a 0 km por hora. Ou seja, acelera de 0 a 400, depois freia e interrompe o cronômetro quando o carro está totalmente parado. O elétrico de 1.888 cavalos completou a prova de aceleração e desaceleração em 29,93 segundos e bateu a marca do híbrido Koenigsegg Regera. Koenigsegg não gostou muito, claro, e aceitou o desafio. No final de 2023, tirou o Rimac Regera da zona de conforto para recuperar o título com o tempo de 28,81 segundos. A marca sueca não ficou nada satisfeita e foi além. O Koenigsegg Jesko Absolute foi ainda mais rápido. E o novo recorde mundial agora é de 27,83 segundos. De quebra, no processo foram ainda batidos mais 2 recordes mundiais. O hipercarro de 1.578 cavalos fez de 0 a 400 em 18,82 e de 400 a 0 em 28,27 segundos. O Jesko Absolute foi conduzido pelo piloto de teste da Koenigsegg, Markus Lund, no dia 27 de junho. De acordo com especialistas, as velocidades do vento e as temperaturas do ar ambiente da pista estavam perfeitas às 5 da manhã daquele dia. Esse carro foi cuidadosamente concebido para altíssimas velocidades em linha reta, apresentando área frontal menor e ventilação limitada para minimizar a resistência do ar. Com CX de apenas 0,27, apresenta uma das mais baixas classificações de resistência ao ar do seleto mundo dos hipercarros.
Esse arraste mínimo é o fator-chave que permitiu à Jesco atingir o seu desempenho recorde. O carro roda com pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, garantindo ótima aderência e desempenho em pista. A forma aerodinâmica da carroceria é o resultado de inúmeras simulações de dinâmica de fluidos e testes em túnel de vento. Todas as curvas e ângulos da carroceria foram cuidadosamente concebidos para minimizar a resistência do ar e maximizar o downforce, assegurando estabilidade e comportamento excepcionais a altas velocidades. Uma das características mais marcantes do Jesco Absolute é seu par de asas traseiras ativas, que ajustam automaticamente o seu ângulo para os lados para otimizar o desempenho aerodinâmico com base na velocidade e nas condições de pilotagem. Esse sistema altamente tecnológico, combinado com o spoiler dianteiro, difusor inferior e outros elementos aerodinâmicos do modelo, ajudam a manter o hipercarro com grande estabilidade direcional, mesmo a velocidades superiores a 400 km por hora. Debaixo do capô repousa um motor 5.0 V8 biturbo que produz espantosos 1.600 cavalos de potência e 150 kgf de torque. Essa absurda potência é canalizada para as rodas por meio da inovadora Lightspeed Transmission de 9 velocidades, que permite mudanças de marcha praticamente instantâneas, fazendo com que o hipercarro acelere um ritmo impressionante. O carro utilizado era aparentemente padrão, exceto pela adição de um Santo Antônio, de proteção e do assento de motorista e mais. Christian von Koenigsegg destacou que foi feita muita preparação para uma prova de velocidade máxima de 500 km por hora. O Koenigsegg Jesco Absolute até parece um Batmóvel moderno, mas é um hipercarro de produção limitada, o que faz dele um veículo muito procurado por entusiastas e colecionadores de automóveis. O preço do Jesco Absolute na Europa começa em cerca de 3 milhões de dólares, ou seja, 15 milhões de reais, dependendo das opções de personalização e das características adicionais. A disponibilidade é extremamente limitada, com apenas um número selecionado de unidades produzidas por ano. É um carro que não existe disponível no mercado. Os compradores interessados são encorajados a contatar diretamente a Koenigsegg para mais informações sobre compra e personalização. E aí, já reservou o seu? Na semana passada, vocês acompanharam comigo o lançamento do Song Pro, que está agora aqui do meu lado. O que vocês vão acompanhar agora comigo são os detalhes desse que é o primeiro SUV subcompacto híbrido plug-in da marca, que será inclusive produzido na fábrica de Camaçari. Vem comigo! As linhas externas do Song Pro são inspiradas nos dragões da dinastia da BYD, mesclando tradição e modernidade. O shape se destaca pela superfície fluida da carroceria e silhueta robusta. No para-choque dianteiro, detalhes esportivos e difusores de ar para dar uma pegada mais agressiva e mais jovem para o SUV. A percepção é de um SUV mais largo, imponente e que confere ao Song Pro uma maior amplitude e muito mais conforto. Os faróis dianteiros são em LED com ajuste manual. As rodas de 18 polegadas com freios a disco na traseira e dianteira e a suspensão dianteira McPherson e a traseira Multilink. O design interno impressiona muito pelas linhas futuristas e harmônicas. Os materiais e acabamento primam pela excelência e a capacidade do SUV de 5 lugares o torna mais versátil e conveniente para uma viagem com a família ou em voo solo. Os bancos têm revestimento premium sustentável e os traseiros bipartidos e rebatíveis. O banco do motorista tem ajuste elétrico em 6 direções. Destaque para a tela giratória de 12,8 polegadas de fácil leitura e para os comandos touch que equipa todo o line-up da BYD. A câmera panorâmica 3D de 360 graus e o comando por voz, além da conveniência, trazem muita segurança para todos os ocupantes do veículo.
À frente do condutor, o painel de instrumento de 8,8 polegadas, LCD Full View e o cockpit inteligente com atualizações remotas de sistema over-the-air e informações gerais do veículo. E, claro, indicações dos modos de condução normal, esporte ou econômico. O carregamento do celular é sem fio e o volante com os principais comandos à mão chama atenção pelo biton e pela base horizontal esportiva. E aí, curtiu os detalhes do BYD Song Pro? Continua ligado que já já tem uma matéria bem legal com o Fernando Capês, jurista e craque em segurança pública, que vai dar dicas muito importantes de como evitar a bandidagem na grande cidade. Umas dicas aí, né, sobre essa onda de violência aqui, principalmente em semáforos, assalto para quem está dentro do veículo. Então existem algumas cautelas que podem ser tomadas, né? A primeira, que é óbvia, é ter um veículo com o vidro blindado, mas uma blindagem completa. Não adianta só fazer essa blindagem parcial no vidro, que você fica exposto em outras áreas do veículo. Então uma blindagem completa do veículo, tomar sempre o cuidado para não esquecer de travar a porta e não andar com o vidro blindado abaixado, que infelizmente isso ocorre muito. A outra opção, bem mais barata do que a blindagem, é o insufilme. Ela não protege tanto, mas pelo menos o criminoso tem dúvida de quem está dentro do carro, se a pessoa está armada ou não, ele não tem a visão plena e completa do que está acontecendo dentro do veículo. Além disso, quando parar em semáforo, optar pela faixa do meio, principalmente havendo pouco espaço entre os dois carros que estão ao lado, porque isso dificulta o acesso do criminoso, ele vai ter que se esgueirar naquele espaço entre os veículos. Então, privilegie parar na faixa do meio, está sempre atento, se possível deixar um espaço com o carro da frente, e tá toda hora olhando, não fica colocando o braço com o relógio à mostra, que nem eu fiz agora, não ficar olhando no celular, prestar sempre atenção. Tudo isso é muito importante. Outra coisa, quem tem carro blindado, atenção na hora que está entrando no veículo, olha sempre para o lado. No momento que você está colocando o seu carro também, chegando em casa, no seu apartamento, na sua casa, enquanto você está com o carro parado, aguardando o portão levantar automaticamente, engata a ré. Quando você coloca a luz de ré, isso mostra que alguma coisa está acontecendo. O criminoso sempre opta por um carro parado em relação a um veículo em movimento. São algumas dicas gerais que a gente tem que tomar, tem que se cuidar, evidentemente. Vivemos numa cidade e num país, né, em que há muita violência urbana, então a pessoa precisa tomar cuidado e se precaver. Um abraço para vocês, bom programa, tchau. Máquinas na Pan. O cartão Porto Bank é o primeiro e único que zerou o IOF em compras internacionais. Para você zerar os restaurantes da cidade, zerar os museus e galerias. Tudo isso com mais de 1.000 salas VIP pelo mundo e até 3,5 pontos por dólar gasto. Isso é Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com o seu corretor. Máquinas na Pan. Quando não está no comando da sala de edição da Jovem Pan, Leonardo Maringlo está atrás de um volante, dessa vez da mais nova versão do Jeep Commander. Fala Alex, tudo bem? Hoje eu tô aqui com esse monstro de quase 5 metros, o Jeep Commander Overland Hurricane. E olha, eu vou te contar uma coisa, o que me impressiona muito aqui, tirando o motor, é claro, é o quão espaçoso esse SUV é. Então fica ligadinho aí que falaremos hoje sobre ele. Bom Alex, então esse aqui é o novo Jeep Commander Overland Hurricane, né, que é a opção do motor 2.0 turbo de 272 cavalos com 40 kg de torque, combinado com um câmbio ZF de 9 velocidades e tem mais. Com essa combinação toda aqui, esse carro aqui pesa 1.800 kg fazendo de 0 a 100 em 7 segundos. Nós temos uma nova grade frontal, né, com detalhes em prata, um prata meio opaco, meio fosco, tanto na dianteira quanto na traseira. Também faróis em LED, temos essa pintura bicolor no capricho, ponteiras de alumínio no escape e belíssimas rodas aro 19.
E nesse Super SUV nós temos espaço de sobra. Como eu falei anteriormente, ele realmente é muito espaçoso. Eu fiquei muito surpreso mesmo com o interior do Commander, que inclusive contém 7 lugares e cabe a família toda aqui sem problema algum. E também assim, uma atenção são para essas duas telas do painel. O cluster principal, a multimídia de 10 polegadas, né, que guarda todos os segredos desse veículo, com certeza toda a tecnologia desse carro a gente encontra aqui. Ultimamente a gente tem encontrado todo o foco em todos os carros tem ficado, né, nessa tela principal aqui. Por mais que o motorista tenha a visão dele aqui ele acessa normalmente os atalhos, mas configuração no geral ele tem que abrir aqui no meio e setar normalmente por aqui, tá? E óbvio, vamos agora falar sobre toda essa tecnologia que equipa o novo Jeep Commander, começando aqui pelo ADA, que é o sistema que mantém o carro na faixa, seguido pelo aviso de colisão frontal. Então, se por acaso você não viu que o carro da frente parou, e obviamente, como você não viu, você não vai apertar o freio, ele vai frear sozinho por você. Isso é muito bom, né? Uma segurança, é uma tecnologia voltada para segurança excelente. Nós temos também o monitoramento de ponto cego. Então, nos retrovisores nós temos os avisos de quando tem alguém no seu ponto cego, ele acende uma luzinha no retrovisor. Isso está incluso em muitos carros já hoje em dia, né? Uma tecnologia que muitos carros estão usando. E aviso de mudança de faixa. Daí nós temos também o detector de tráfego cruzado. Então, por exemplo, isso daqui ajuda muito quando você tá em alguma loja, alguma coisa na rua, que é na calçada, que você embica o carro assim. E aí quando você tem que começar a dar ré, passa algum carro, ele já te alerta. Então, para não correr o risco de você dar ré e você não tá enxergando aquele veículo em nenhum dos retrovisores, ele não vai deixar com que você bata no carro atrás, porque ele tem esse sensor e ele vai começar a avisar você. Detector de fadiga. Nós temos comutação dos faróis. E o que é isso? Você tá numa rodovia, por exemplo, com um farol alto ligado, ele identifica os carros à frente, tanto na mesma direção que você ou oposta, e ele abaixa o farol, ele reduz o farol para não atrapalhar aquela pessoa. Quando o carro passa, ele reajusta, abre de novo, né, todo o facho, e você segue viagem ficando com o farol alto ligado e enxergando tudo à frente. E por último, Alex, mas não menos importante, nós temos a Alexa integrada. Olha que bacana isso, olha onde a gente chegou. A gente já está com uma tecnologia embarcada no carro, que é uma assistente famosa já, né, que a gente já está acostumada. E, ter uma Alexa no carro vai te ajudar muito no dia a dia. Eu achei isso muito legal, achei isso muito bacana mesmo. Realmente é impressionante o 0 a 100 do Jeep Commander, viu? Ele é muito pesado, né? Levando em consideração que ele pesa quase 2 toneladas. Esse motor impressiona muito. É surreal o quanto esse carro anda. Automaticamente, ele gasta um pouquinho mais também, né? Normalmente aí, pelos cálculos, ele faz 8 na rua, assim, né? No urbano. Faz em torno de 10,5 na rodovia. Eu tô usando aí já tem uns dias, fiquei com ele aí uma semaninha. E assim, comigo ele tá fazendo em torno de 6,5, não tá chegando no 7 no urbano. Mas na estrada ele tá até desenvolvendo mais, ele tá fazendo uns 11 e pouquinho, tá fazendo melhor do que o prometido. Mas realmente no urbano ele acaba consumindo um pouco assim em excesso. Eu não usei tanto o ar-condicionado esses dias porque tá frio, né? E, então assim, eu tenho andado mais com a janela um pouco aberta e na rua, mesmo assim, ele tá fazendo em torno de 6,5. Eu achei que, né, tá razoável, mas ainda com o ar desligado. Então a gente não sabe ali, com o cálculo com o ar ligado, talvez vai chegar a fazer uns 6, ainda reduzir um pouquinho, né? Porque força ele tem de sobra, então eu não acredito que vai influenciar tanto. Talvez influencie pouco. Mas essas aí foram as medidas que eu tive nesses dias com ele. Fechou? Bom, meu amigo, esse aqui foi um pouco do novo Jeep Commander, eu espero que você tenha gostado. Essa versão com essa configuração, né, que é a Overland, com o motor Hurricane, né, que é esse motor um pouquinho mais forte, que tem essa configuração, ele tá em torno de 310 mil reais, tá? Então, eu acho que vale super a pena.
para quem tá precisando de espaço, levar a família e quer um pouquinho de esportividade, não tem opção melhor não, viu? Até mais, um abraço! O Máquinas na Pan dessa semana vai ligar na tomada a diretora de marketing da Volvo Car Brasil, Mirela Cambrea. Ligados na tomada. A eletrificação é uma realidade para a Volvo há muitos anos. Eu costumo dizer que já é um casamento antigo, né? Assim como um DNA da Volvo que carrega segurança, sustentabilidade e qualidade, a eletrificação virou o quarto tripé da marca para nós, assim, porque é uma realidade que já faz parte da nossa vida há mais de 7 anos. A Volvo até 2040 já anunciou e continua acreditando que nós seremos neutros para o clima. E para isso a gente tinha um caminho a ser construído, né? Então, uma meta muito ambiciosa e que está sendo seguida à risca e não vai deixar de acontecer é que até 2030 nós sejamos uma marca de veículos 100% elétricos. Hoje se ouve muito que algumas grandes montadoras europeias estão retrocedendo na estratégia, mas para a gente isso é um caminho sem volta. E esse desafio para nós começou lá atrás, em 2017, né, quando nós entendemos que até 2030 a linha seria 100% eletrificada e nós precisávamos construir uma estratégia de longo prazo em cima disso. E o que aconteceu? Nós lançamos o XC90 híbrido, o nosso carro mais luxuoso, mais potente, topo de gama, e que era um carro híbrido e uma tecnologia híbrida que era totalmente desconhecida no mercado brasileiro. E aí nós nos pegamos pensando como é que a gente vai comercializar esse produto topo de gama e ao mesmo tempo contar para o mercado, explicar para o mercado que a eletrificação era uma realidade e estava começando a acontecer aqui no Brasil. Foi um caminho bastante difícil, assim, rodamos pesquisas, entendemos que o consumidor brasileiro sabia pouquíssimo sobre carro elétrico. Na cabeça deles, um carro elétrico era um carro dos Jetsons, pequeno, sem potência e que eventualmente até voasse. Mas não, a gente tinha um produto ali, topo de gama, potente, luxuoso e que precisava ser vendido. Aí nós olhamos ao redor e entendemos que não existia absolutamente nada de infraestrutura de recarga no país. Poxa, se a gente quer vender um carro híbrido, sim, tem um motor a combustão, mas tem uma bateria que naquela época garantia 30, 40 km de autonomia. Como é que nós faríamos isso? E foi aí que nós tivemos um insight de, puxa, se a gente não começar a mostrar para esses clientes que a Volvo não está só preocupada em oferecer o melhor produto, mas também dar condições para que essas pessoas carregassem os seus carros fora de casa, a gente não ia ser bem sucedido. E aí nasceu, assim, muito despretensiosamente uma ideia de começar a instalar carregadores públicos. Públicos a gente diz, não obviamente em ruas, porque aqui o Brasil é um país super inseguro, né? A gente sabe como funciona, mas em lugares onde as pessoas permanecessem algum tempo, né? Seja no supermercado, seja no shopping center, seja na academia, que eles frequentassem. E nós literalmente fomos batendo de porta em porta, buscando fornecedor de equipamento, lugares onde nós pudéssemos colocar os nossos carregadores e fazendo parcerias mesmo, assim. Nós não tínhamos pretensão nenhuma em ganhar dinheiro com isso, a gente queria de fato prestar um serviço para aquele lugar, mas principalmente para começar a desconstruir uma barreira muito grande para esse mercado brasileiro de saber que teria uma tecnologia, mas não poderia usufruir dela. E na verdade não era isso, né? Ao mesmo tempo que nós também começamos a colocar a comercializar dentro de casa como acessório o carregador e o serviço de instalação também, para que as pessoas entendessem que dentro de casa ela estaria segura e poderia carregar o seu carro tanto quanto carrega um celular. Chega à noite, tira o conector, coloca no carregador, no dia seguinte o carro está com a bateria 100% completa. Mas isso também não era simples, principalmente quando você fala em condomínios, né? Assim, quando você está na sua casa, você sabe exatamente aonde você pode quebrar, instalar. Quando você vive num condomínio, né, numa área comum, enfim, coletiva, a questão toda é muito mais complexa e construções mais antigas, então nem se fala, porque realmente exige uma avaliação, uma permissão, e isso também era uma das barreiras que a gente começou a ajudar a construir e quebrar para esses consumidores.
E assim foi a nossa jornada, né? Ao longo desses anos a gente instalou e colocou aí mais de 1.000 carregadores de carga de conveniência em vários lugares. Os estabelecimentos entenderam essa necessidade, acreditaram na gente e pavimentando esse caminho da infraestrutura foi que nós começamos a difundir muito mais a marca Volvo associada à eletrificação. Isso foi um suporte primordial para nos ajudar também na venda dos veículos, porque sim, eu posso comprar uma tecnologia híbrida, eu posso comprar um carro híbrido da Volvo, porque a Volvo está comigo, seja para eu carregar em casa, seja para eu carregar fora de casa. A 13ª etapa da temporada de Fórmula 1, realizada há uma semana na Hungria, nos remete a Hungaroring, circuito com poucos pontos de ultrapassagem, poucas retas, mas muitas histórias. Histórias e momentos especiais para alguns pilotos que já tiveram a sua primeira pole ou primeira vitória. Hungaroring, que além da primeira pole position de Max Verstappen e George Russell, foi também o palco da primeira vitória de Damon Hill, Jenson Button, Fernando Alonso, Heikki Kovalainen e Esteban Ocon. Para os pilotos brasileiros, alguns momentos bem especiais. Nelson Piquet venceu 2 vezes a Hungria, Senna 3 e Rubens Barrichello 1. A mais icônica prova aconteceu justamente na estreia do circuito no calendário da Fórmula 1 em 1986, quando Nelson Piquet venceu depois de superar Ayrton Senna com uma ultrapassagem que entrou para a história como uma das mais bonitas e radicais da categoria. Na primeira tentativa, Piquet encostou a sua Williams na Lotus de Senna no final da reta, ultrapassou seu compatriota, mas tomou um X voltando para a segunda colocação. Na volta seguinte, Piquet retardou a freada no mesmo ponto. No final da reta dos boxes, colocou sua Williams por fora, de lado, escorregando nas 4 rodas para superar de vez a Lotus de Senna. Piquet ainda teve tempo de maneira bem reverente, com o punho erguido e dedo em riste, saudar Senna com um sinal nada amigável no momento da ultrapassagem. No final da prova, dobradinha brasileira na Fórmula 1. Nelson Piquet em primeiro, Ayrton Senna em segundo e Nigel Mansell na terceira colocação. Aquele momento épico de embate direto entre os brasileiros seria marcado também como o início de uma rivalidade que se agravaria ainda mais nas temporadas seguintes. É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Máquinas na Pan. Oferecimento. Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com seu corretor. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.